Olá pessoas, o meu nome é Duarte e está a começar mais um episódio deste que é o podcast que se chama Surtossauro. E gente, hoje eu venho falar sobre vários assuntos e nenhum deles está anotado em lado nenhum. Então hoje nós vamos estar aqui relying. Como é que seria relying em português? À espera de, a acreditar em, na minha capacidade de memorizar os temas que eu hoje quero falar com vocês. E, gente, há um tema que me tem pegado muito nos últimos tempos. Na verdade, nos últimos tempos não, na minha vida no geral, mas nos últimos tempos muito também. E que tem feito eu olhar para o mundo de uma forma bastante diferente nas últimas semanas. Basicamente, eu sigo um criador de conteúdo do Japão que se chama Samurai Matcha. E ele é um professor de inglês no Japão, se eu não me engano, e ele produz conteúdos sobre minimalismo e sobre o estilo de vida minimalista que ele usa e que ele vive. Eu desde sempre que tive muita coisa contra o minimalismo, porque como vocês sabem, eu sou uma pessoa bastante maximalista, eu adoro ter tudo cheio de coisas, e eu sinto que o minimalismo sempre foi um bocado um terror na minha cabeça. Só que eu gosto de ver os vídeos dele porque ele reflete sobre outras coisas e ele é uma pessoa que eu gosto particularmente da forma como ele dirige os vídeos e como ele conduz várias conversas sobre diversos assuntos. Mas bem, num destes vídeos que ele fez, ele falou de que a primeira tentativa de criar um espaço minimalista que ele criou, não é, na sua vida, quando ele decidiu ser minimalista, ele sentiu que o espaço dele estava sem alma. E que para ele o minimalismo não é propriamente criar espaços sem alma ou ter espaços vazios ou até não possuir nada, mas sim tentar que as coisas que nos rodeiem sejam apenas coisas que tenham interesse ou que nos façam, ele dizia que nos façam felizes, na verdade, para não fazer incorreções gramaticais de número e tempo. De número e género. Inclusive, agora um à parte rápido, que é, uma coisa que eu sinto é que a minha capacidade de falar com uma gramática fluida e contínua é muito má. Eu sinto que quando estou a editar este podcast eu fico assim, gente, eu errei o género daquela palavra em... Não está tipo o mesmo género ao longo da frase, ou errei um plural, disse um verbo no plural e disse uma palavra no singular, a seguir tipo disse um nome no singular, ou um adjetivo. Estão a perceber? Eu sinto que eu faço muito isso e não consigo notar enquanto estou a falar e depois eu chego à edição e eu fico assim a querer atirar o computador pela janela, percebem? Porque eu gostava mesmo que tudo aquilo que eu dissesse fosse gramaticalmente fluido, correto, linear. Estão a entender? Assim, é uma panca da minha cabeça, não faz grande sentido, mas na minha cabeça eu devia falar de uma forma que parecesse assim uma peça de teatro vicentina. Bem, voltando ao Samurai Matcha. Pronto, e então ele falou desta situação que é rodear-nos não de solidão, ou seja, não criar salas brancas, mas sim criar salas com coisas que nos significam alguma coisa. E ele aí deu várias dicas de como é que ele podia, ou como é que nós podíamos, porque ele já fez esse processo, como é que nós podíamos procurar esse caminho. E assim, eu não me lembro de quais é que são as dicas exatamente, mas eu vou tentar aqui explicar mais ou menos o que é as várias coisas que ele falou, que basicamente, pelo que eu percebi, são um conjunto de técnicas que ele foi apanhando de vários livros sobre organização japoneses. E o que ele dizia era que o bom lugar para começar é no nosso armário, começar pela nossa roupa. E esse foi um processo que eu tenho feito recentemente, na verdade que eu sempre fiz, porque aí, como eu já expliquei várias vezes, eu sei costurar e eu gosto muito de costurar, então eu tenho aquele problema que é todas as roupas que já não me servem ou que já não uso, não é? No geral, elas acabam por virar alguma coisa que eu vou fazer na máquina de costura. O problema é que isso é uma grande falácia, porque isso não acontece depois na vida real. E, por exemplo, neste momento vou dar um exemplo muito específico, que é, eu tinha umas calças pretas de ganga muito lindas, que eu gostava muito. Só que a questão é que elas não me servem mais. E isso também é outra coisa que eu
é muito louco de pensar que estas calças há 2 anos atrás serviam e agora já não me servem. E é muito interessante pensar que nós continuamos a crescer. Tipo, eu parei o meu crescimento em altura para aí aos meus 16 anos. Ou seja, desde os 16 anos que eu já não cresço mais. Tipo, eu tenho 1,70 m desde os meus 16 anos. Mas é muito engraçado pensar que o nosso crescimento continua a acontecer, não é? Nós não temos essa noção, mas as nossas hormonas, o nosso corpo mesmo, ele continua a desenvolver. E às vezes nós não temos essa noção de que nós continuamos a crescer, não é? Nós temos aquela ideia de que temos a puberdade, temos a adolescência e depois temos a ilusão de que chegamos assim à vida adulta, ou seja, paramos de crescer e já não continuamos. E não é? O nosso corpo vai continuar a mexer-se e o nosso corpo vai continuar a mudar com o tempo e isso é muito louco de pensar. É uma coisa muito interessante, eu acho. E então quando nós começamos a envelhecer ainda mais, não é? As rugas e assim... E mesmo os níveis de hormonas que nós temos no corpo, não é? De estrogênio, de testosterona, de progesterona e etc. Elas também flutuam ao longo da nossa vida. E é uma coisa muito louca também de pensar, não é? Eu outro dia estava a ver que acho que homens cis, a partir dos 40 anos, por exemplo, começam, regra geral, a perder os níveis de testosterona e começam a ter menos músculo, por exemplo. E é uma coisa louca de pensar, não é? Isso que é realmente a composição do nosso corpo vai mudando. E pronto, não sei porque é que eu vim para a composição do meu corpo, mas eu estava a falar de crescimento, que tinha a ver com alguma coisa que eu estava a dizer e que eu me esqueci. Mas portanto, voltando à questão do... já sei porque é que eu ia falar disso. Porque as minhas calças de ganga, elas serviam-me há 2 anos, só que elas agora já não me servem. E eu não engordei. Aliás, eu até emagreci. Só que eu acho que eu ganhei corpo no geral, ou seja, acho que as minhas ancas engrossaram, as minhas coxas engrossaram, ou seja, eu acho que o meu corpo engrossou, mas eu não engordei particularmente, acho que até é mais tipo massa muscular, talvez. E elas, de antes, elas até me ficavam meias largas, e elas agora ficam-me mais apertadas. E é isso. Elas agora ficam apertadas, elas não passam bem na minha cintura. E eu não engordei, tá? Ou seja, se vocês virem, vocês não vão ver, mas eu se vir fotos minhas sem camisa há 2 anos atrás, quando essas calças me pareciam até largas, e agora eu aparentemente tenho menos, por exemplo, gordura abdominal. Eu até tenho uma barriga mais lisa agora do que na altura, só que claramente eu cresci um pouco, ou seja, eu já não caibo naquelas calças da mesma forma, e é uma loucura pensar sobre esse assunto. E o que é que eu tenho com essas calças? Essas calças eu já pensei em 1000 coisas para fazer com elas, e uma das coisas que eu queria fazer com elas era transformá-las talvez em calções, só que eu sei que não vai dar, eu sei que não vai ficar bem, porque eu ia ter que tirar tipo o tecido de baixo, costurá-lo nas laterais, então eu já sei que vou fazer uma mala, uma bolsa, e vou provavelmente oferecer a alguém, e é sobre isso, tá? Às vezes também é sobre nós fazermos outras coisas e respeitarmos o nosso tempo, mas ainda sobre costurar roupa, que é uma coisa, e costurar no geral, eu só gosto ultimamente de coisas pretas, não sei porquê, eu ultimamente a minha forma de me vestir é peças todas pretas e depois assim uma peça, tipo esta camisa, para dar-me um toque de cor. Faço isto todos os dias, sim, estou aqui a expor para vocês. Para quem quiser copiar esta técnica, já sabe, pode fazer, funciona. E o preto é sempre elegante, fica bem com tudo, portanto, podem aí ir. Então eu agora tenho a coisa de que eu só procuro acessórios pretos, sapatos pretos e assim, e eu queria também fazer mais coisas pretas, não é? Eu queria fazer um par de calças pretas e assim. Só que o problema é que isso é difícil de fazer com materiais reciclados, não é? Com tecidos reciclados. Porque esses tecidos, regra geral, são de coisas que não lembro ao diabo, que se fossem bonitas eu usava-as, não desfazia para fazer peças novas. Também já pensei em tingir, e se calhar esse é o caminho para ir, porque realmente tecido é muito caro. Gente, tecido não é muito caro, está muito caro, porque eu lembro-me que eu já precisei de comprar tecido em muitas situações, para muitas coisas, para trabalhos e até mesmo para projetos de costura passados, e o tecido está cada vez mais caro. Então se nós quisermos coisas feitas de algodão mesmo, ou seja, sem ser poliéster e assim, gente, algodão está caríssimo, assim, num nível, tipo, está muito caro mesmo, está tipo muito caro. É assustador ir a uma loja de tecidos e perceber o quão caro ficou. Mas enfim,
Sobre o nosso guarda-roupa, realmente o Samurai Matcha, ele dizia que era um bom ponto e ele dava ali umas técnicas, eu não me lembro dessas técnicas, mas o que era importante filtrar ali daquele vídeo e aquilo que eu filtrei é que o conjunto de roupa que nós temos, há muita roupa que nós não usamos, ele depois deu uma dica que era, se vocês não usaram essa roupa no último ano, é provável que vocês não vão usar mais. Que eu acho que é muito verdade, e então aí eu comecei a ir buscar as minha peças, e lá está, gente, a maior parte das minhas peças, elas já nem me serve direito. São peças, muitas delas, que realmente não me encaixam, não me servem, e nem são peças que estão estragadas, porque eu sinceramente sou a pessoa que eu uso muitas peças que precisam de ser consertadas e não conserto, apesar de eu ter uma máquina de costura, muito tempo livre, agulhas e sei costurar e tudo mais, e há muitas peças que eu não conserto. Exemplo, tenho uns calções verdes que eu adoro e eles há muito tempo saiu o botão da frente deles. Eu só meto o cinto por cima e finjo que está lá um botão, mas não tem botão para aí há 3 anos que não tem botão. Outro exemplo, tenho umas calças beges, largas, muito lindas que eu comprei uma vez por 1€. E elas são incríveis, são tipo das melhores calças que eu tenho. Adoro aquele par de calças. Essas calças, elas estão a descozer na parte de trás, elas têm tipo um reforço, porque elas são calças de trabalho. Então elas têm um reforço assim na parte de trás entre as pernas, não é? E pela virilha tem tipo um círculo ali de reforço que serve, não sei para que é que serve, mas são calças de trabalho, ou seja, elas são reforçadas para não rasgarem e não se desfazerem tão facilmente. Esse reforço está-se a desfazer há séculos, parece que tem um bolso no rabo, só para perceberem, de tão grande que já está o buraco daquilo de estar a descozer. Obviamente que não dá para ver, porque ele é só um reforço, ou seja, as calças não estão abertas, por baixo do reforço tem mais tecido, mas eu podia simplesmente pegar numa agulha e arranjar aquilo. Porquê é que eu não arranjo? Porque eu não tenho paciência. Não é porque eu não tenho paciência, até é porque eu não tenho vontade, não tenho tempo, não me lembro. É porque eu não me lembro. Essa é que é a real razão. Eu não me lembro de fazer essas coisas. Eu estou completamente assim no mar de aborrecimento. Estou assim a olhar para o teto às vezes e estou assim, gente, não sei o que é que me apetece fazer, estou tão triste, a vida é tão vazia e eu podia só fazer essas coisas e não faço. Sobre coisas menos vazias, procurar então realmente rodear-nos de coisas boas. E aí eu comecei a olhar para o meu quarto e procurei à volta e pensei assim, eu estou realmente à volta, à minha volta só tem coisas que já não significam nada para mim. São coisas que eu fui acumulando. São coisas que eu, sei lá, tenho, por exemplo, troféus da escola. Porquê que eu tenho troféus da escola no meu quarto? Não me dizem nada, não tenho vontade nenhuma de relembrar aquilo. Não me traz boas memórias. É só está lá porque eu pus lá um dia e eu nunca lembrei de tirar. Por exemplo, outra coisa que eu tenho no meu quarto empilhada, jogos de tabuleiro. Eu adoro jogos de tabuleiro, como vocês sabem, mas porquê que eles estão no meu quarto empilhados? Porquê que eles não estão dentro do móvel? Porquê que eles não estão guardados? Porquê que eles não estão noutro sítio qualquer? Vá-se lá saber. Outro exemplo, eu tenho um retrato, não é um retrato, tenho uma pintura que eu fiz de um yin yang horrorosa mesmo, assim, fiz essa pintura para aí há 20 anos não, que eu tenho 21, há 5 anos que eu fiz essa pintura, mais de 5 anos, já fiz há muito tempo, eu tinha para aí 12 anos quando fiz aquilo, e é linda realmente, é uma aguarela, assim, um yin yang, não sei o quê, mas eu não uso aquilo, nem vou usar, obviamente, eu não uso, ou seja, não me identifico com aquilo que está ali, e aquilo está na minha mesinha de cabeceira até hoje, dentro de um passo-pato, porquê? Eu sei porquê, na verdade. Porque antigamente o meu quarto ele teve um rearrangement recente. Ele teve uma reforma, uma requalificada. Que não é uma reforma nada. Vou explicar já o que é que eu fiz. Eu puxei a minha cama. A minha cama estava no meio do quarto. E então eu tinha um quarto muito apertado, que era aquele típico quarto português que tem uma cama de casal no meio, uma mesinha de cabeceira de cada lado. E é isso. E o quarto acabou porque não há mais espaço no quarto. E eu tinha um quarto assim muito, muito apertado. E que o quarto era muito inútil. Porquê? Porque eu, entre a minha cama e a janela, tinha ali um espaço que eu ia acumulando roupa. E era isso, o meu quarto não tinha personalidade nenhuma, era só um quarto típico português de casal. E eu não sou um casal, sou uma pessoa individual. Então, tipo, não fazia muito sentido também aquela configuração. Então aí, durante uma noite, eu decidi, numa noite mesmo, às 3 da manhã, eu decidi encaixar a minha cama à parede onde está a janela do meu quarto. E então aí eu fiquei com a cama ao lado da janela. E, gente, isso fez com que eu tenha espaço neste momento. Tenho espaço para fazer yoga, tenho espaço para meditar, tenho espaço para desenhar, tenho espaço para saltar, tenho espaço para me vestir, tenho espaço para tudo. Tenho espaço para me deitar no chão assim de braços abertos. Estão a ver? Eu ganhei espaço. E é louco pensar como o meu quarto, eu sentia que o meu quarto era pequeno. Sentia que o meu quarto não tinha espaço. E não, o meu quarto só estava mal aproveitado. E a minha mãe, por exemplo, ela achou horrorosa aquela ideia
porque na cabeça dela e da minha família no geral, os quartos têm que ter essa configuração tradicional portuguesa. E vocês, nas vossas famílias, se são portuguesas, vão ter a mesma coisa, não é? De que todos os quartos look the same, todos os quartos parecem iguais, e realmente é muito estranho. Mas a verdade é que eu ganhei espaço. Eu ganhei espaço em tudo. É um quarto que tem muito mais espaço útil. Eu agora tenho ali uma secretária, que eu também já expliquei, que é uma secretária de chão, é uma secretária em que tenho que estar sentado no chão para estar nela. É uma secretária, mas é uma secretária que foi eu que montei em madeira também, porque eu tenho 1000 hobbies, como vocês sabem, um deles é carpintaria, e é isso, eu tenho um espaço para fazer o que eu quero, tenho espaço para estar literalmente a fazer o que me apetece ali. Depois eu também fiz outra mudança, que foi, eu tenho uma televisão no meu quarto já há algum tempo, e essa televisão ela ficava tipo em cima do móvel lá em cima. Então sempre que eu queria tipo ver televisão, por exemplo, eu via assim televisão olhar para o teto. E aí eu passei a televisão para um espaço, eu mudei uma prateleira, eu tirei uma prateleira de um sítio, meti a prateleira mais para baixo e meti a televisão à frente. E depois meti assim umas molduras ao alto que tapam os buracos que lá estavam. Em cima meti outra moldura para tapar uma ficha. E porquê? Porquê é que eu tenho então esse yin yang na minha mesinha cabeceira? Porque de antes eu tinha uma tomada mesmo ao lado da minha cama, ou seja, mesmo ao lado da minha cabeceira. Então a minha mesinha cabeceira ficava com uma tomada ali mesmo em cima que não ficava bem. Então eu meti esse retrato do yin, não é um retrato, é uma pintura à aguarela, do yin yang, que era na minha cabeça assim, vai tapar a ficha, vai tapar aquela tomada. Mas gente, não tapou nada, ficou horrível agora, tipo, já não há tomada lá porque a mesinha cabeceira mudou de sítio, então agora não há nenhum ponto. E eu olhei para aquilo e fiquei assim, porquê que eu estou a olhar, porquê que eu mantenho isto aqui? Porquê é que esta porcaria está aqui? Gente, eu fui olhando em volta e eu tenho tantas coisas, realmente, que são penduricalhos que não faz sentido nenhum estarem ali. Tralha e mais tralha que está ali a ser acumulada e realmente não me faz feliz. E é louco nós pensarmos nisso, que é assim, eu olho à minha volta agora em quase todos os espaços em que eu estou, que são 2, não é? É este espaço, basicamente. Não há muitos espaços, é só este espaço. E realmente eu olho à volta e penso assim, há tantas coisas, tipo, ali em cima está uma bola de futebol da Telepizza, ou da Pizza Hut, que era uma promoção na altura, nem é uma promoção. Era, as caixas de pizza davam para recortar um desenho de uma bola e com 2 caixas dava para juntar e fazia uma bola de futebol. Tipo em papelão. E eu tenho ali aquela bola de futebol há séculos, cheia de gordura, e está ali uma bola de futebol feita de caixas da Pizza Hut. Estão a perceber? Porquê que aquilo está ali? Ao lado tem um boneco do Groot. Eu nunca vi Guardiões da Galáxia, não faço a mínima ideia quem é o Groot. Quer dizer, faço a mínima ideia porque eu sei que aquele boneco se chama Groot, mas tipo, porquê é que está ali o Groot? Estão a perceber? Eu tenho tantas coisas desnecessárias para a minha vida e para a minha felicidade à minha volta. E é tão... E aí foi aí que caiu a ficha de que se calhar o minimalismo não é assim tão contrário ao que eu penso. Porque eu gosto da estética maximalista, mas eu também gosto de uma estética maximalista e agora gosto menos. Também tenho a dizer de que hoje em dia eu já sou mais assim pela sobriedade. Eu não gosto de minimalismo no geral, na decoração, ou seja, eu gosto de cor, eu gosto de padrões, mas aí eu acho que eu prefiro coisas mais simples, mas adornadas. É que eu fui percebendo que eu gosto de maximalismo, mas maximalismo não necessariamente é tralha. Maximalismo pode ser só um gosto por adorno, não é? E por um adorno que é considerado excessivo pela nossa sociedade. Mas eu gosto de adornar coisas, eu gosto de coisas muito adornadas, gosto de padrões, gosto de coisas desse género, ou seja, gosto de floreados, eu gosto muito de padrões no geral. No entanto, isso não significa que tenha que estar cheio. Então eu também acho que hoje em dia eu continuo a considerar uma pessoa que gosto muito. Não que gosto muito, mas eu considero uma pessoa maximalista. Eu tendo a gostar mais de coisas que são mais adornadas, mais recheadas, apesar de eu conseguir ver gosto e de conseguir ver interesse em movimentos. Por exemplo, a arquitetura contemporânea. Há uma coisa que me irrita, que são páginas no Instagram que dizem a modernidade matou a beleza porque agora os prédios são caixas brancas e assim, sim, realmente muito dos edifícios são caixas brancas. Mas a culpa não é bem da arquitetura moderna, tá? Tipo, ou seja, os bons exemplos da arquitetura vanguardista, da arquitetura moderna, da arquitetura contemporânea são bons, não é? A arte contemporânea, por exemplo, as pessoas que dizem odeio arte contemporânea. A arte contemporânea é a arte produzida agora. A arte contemporânea não é
bananas coladas na parede, gente. Arte contemporânea é aquilo que é produzido agora. Se o mercado da arte te faz chegar bananas coladas na parede, vai pesquisar outras coisas. Roda aí na tua cidade, de certeza que há galerias, de certeza que há artistas. De certeza não, porque infelizmente sabemos que vivemos num país em que não há financiamento para a cultura e se vives no interior, muito possivelmente não vai haver nada disto para aí. Mas procura no Instagram, nesse caso. Mas, gente, a sério, às vezes, e atenção, que é, há artistas na periferia, tá? Há arte, há museus e há galerias na periferia também. Porque há uma ideia que também temos que remover, que é a ideia de que só nos centros da cidade é que há arte e cultura. Mentira, gente. Não é só na cidade do Porto que há arte e cultura. Há arte e cultura onde? Há arte e cultura em Gondomar, há arte e cultura na Maia, há arte e cultura em Paredes, há arte e cultura em Penafiel, há arte e cultura em todo o lado. Estão a perceber? Tipo, há centros culturais, hoje em dia, em quase todo o lado. Se a programação é boa, isso aí já é discutível. Se realmente a programação vale muito a pena, discutível, mas o que vale é tentar. E às vezes é sobre nós irmos procurar, irmos conhecendo pessoas, coletivo, união e não sei o que, não sei o que mais. Eu prometi, lembrei-me, que ia pesquisar sobre aquela questão de plantar sementes assim selvagens, de espécies autóctones. Eu esqueci-me, então isso vai ficar para o próximo episódio. Voltando só então ao processo do minimalismo, eu realmente foi uma coisa que, eu não sei se consegui desenvolver este tema de forma decente, mas o que eu queria explicar é que caiu-me um bocadinho a ficha de que o minimalismo faz muito sentido para mim, talvez. Ou seja, esta ideia de que nós só nos devemos rodear daquilo que faz sentido, de que devemos não descartar, porque eu sempre tive a ideia de que o minimalismo está muito ligado a desperdício. E essa era uma das minhas maiores críticas ao minimalismo. Mas hoje em dia eu percebo que se calhar não é sobre desperdício, porque este influenciador, este criador de conteúdo japonês, ele também disse uma coisa que fez muito sentido para mim, que é, às vezes tu vais deitar fora, ou às vezes tu vais vender ou livrar-te de coisas que até precisas. Mas quando isso acontece, não é o fim do mundo. Só começas a ter e a treinar a tua capacidade de escolher as coisas que tu precisas. E isso faz muito sentido na minha cabeça. Isso faz muito sentido na minha vida também. Realmente é sobre aquilo que nós precisamos e realmente é sobre nós escolhermos também, não é? É sobre nós pensarmos, eu preciso disto. É que eu acho que nós não temos muito essa capacidade hoje em dia. E sinto que as redes sociais, o conteúdo rápido, que é a minha maior crítica, é o Armagedão para mim, gente. Como vocês já sabem, as redes sociais, a internet, o conteúdo rápido são o Armagedão dos tempos. É o apocalipse. Todos os problemas que eu alguma vez vou apontar neste podcast, o problema vai ser as redes sociais, o capitalismo e o consumo rápido de conteúdo. Não, mentira, mas vocês sabem que realmente tem uma grande importância. E eu noto, do outro dia, eu fiquei... Gente, foi um escândalo na minha cabeça isto que aconteceu comigo. Que foi, eu vi um anúncio no Instagram, eu abri o site e eu quase comprei uma coisa. Eu fiquei assim, o que é que acabou de acontecer? Como é que eu tomei esta decisão impulsiva tão rapidamente sem... Eu estava fora de mim. Eu fiquei assim, o que é que está a acontecer na minha cabeça? Como é que eu sou capaz de estar aqui no telemóvel, era tipo de madrugada, e eu abri um site de uma loja online de uma marca que eu não conheço, e eu adicionei ao carrinho um produto e eu quase comprei. Eu fiquei assim, Duarte, o que estás a fazer? Como é que é possível que as redes sociais nos tenham contaminado tão rápido? Mas pronto, eu aí desinstalei o Instagram e agora a gente está living, não é? As pessoas, cada um sabe de si. E nós aqui vamos tentar criar as coisas à nossa maneira, que também é muito importante. Porque é sobre isso às vezes, gente. É mesmo sobre isso. Ainda queria só finalizar para dizer que festas da terrinha são um grande marco, como vocês sabem, nesta época em Portugal. E eu no ano passado estava com ideias de fazer... No ano passado fiz circuito, ou seja, fui a várias festas de várias terras. Este ano eu não estou sentindo isso. Porquê? Porque não. Na verdade não há nenhuma razão para eu não estar a ir a todas as festas das terrinhas nos últimos tempos. Porque assim, para quem vive aqui na periferia do Porto, para quem vive no Norte e para quem vive no interior também, vocês sabem que há uma festa da terrinha, de uma terrinha, a cada semana. Cada semana vocês pesquisam, vai ter todos os fins de semana, durante o mês de agosto principalmente, todos os fins de semana há uma festa nas redondezas e vocês nem precisam de ir longe. Elas são festas perto, regra geral. Dá para encontrar muito facilmente. E eu pensei, vou procurar, vou tentar.
Mas este ano eu não sei porquê, eu não senti o apelo, não senti o chamamento dessas festas. E é louco pensar, porque eu no ano passado estava tão hyped com essa ideia, estava a pensar, eu vou mesmo, vai ser amazing, vou arrasar, vai ser tudo. Mas este ano eu estou assim, ai, estou tão bem aqui em casa, estou tão bem a relaxar. Ontem fui fazer uma caminhada no mato. E eu adoro, assim, também essa vibe mais descontraída das coisas, essa vibe mais estou aqui vivendo. Não é? Também é sobre isso às vezes. Mas pronto, mesmo não tendo ido a festas da terrinha, amanhã a minha mãe decidiu que amanhã é domingo. Eu estou a gravar isto um sábado, vai sair na terça-feira, porque agora é à terça que este podcast sai, tá? Para quem achava que era a segunda, mentira, é à terça. É assim, ele realmente era para sair à segunda, mas eu nunca conseguia fazer com que ele saísse à segunda. Qual era o ponto? Porque é que eu iria continuar a estar tipo a insistir e a fingir que que eu queria ou que eu... Não é? Porque é que eu iria estar a obrigar-me a tal coisa? Pronto, eu não estou a sentir essa vibe, mas amanhã, hoje é um sábado, amanhã é domingo, eu estou a gravar isto um sábado, vai sair na terça-feira, porque agora este podcast sai à terça-feira, porque ele saía à segunda realmente, mas eu nunca conseguia fazer com que ele saísse segunda, ele saía sempre à terça, então por que estar a dizer que é à segunda se sai sempre à terça? É à terça que ele sai. Toda a terça-feira tem podcast, tem episódio novo, e assim vai dar tudo certo. Pronto, eu estou a gravar isto num sábado, amanhã é domingo, e a minha mãe convidou alguns familiares para virem cá almoçar ao domingo. Que é uma coisa muito rara de acontecer, mas é essa vibe de festinha da terrinha também, só que em microescala na minha casa, não tem nada a ver, não sei porque estou a fazer esta associação na minha cabeça. E o que é que eu decidi? Eu decidi que eu amanhã vou fazer arroz sem pato, que é a versão vegana de arroz de pato. E eu então comprei uma lata de jaca, muito arrependimento quando abri essa lata. Porquê? Eu costumo comprar jaca no supermercado asiático, que eu no Porto, só que eu não fui ao Porto, então não comprei, e então comprei jaca num supermercado normal, da português. E a jaca do supermercado normal português primeiro vem menos, e depois ela é muito doce, vem com uma calda super doce. E a jaca eu uso para fazer pratos salgados, então não ficou assim a combinar tanto, não é? Porque eu tive que deixá-la em água durante imenso tempo, para ela ficar sem tanto açúcar. E a jaca do supermercado asiático é melhor e parece mais carne. Porque a ideia não é parecer carne, né? A ideia é parecer fibra desfiada. Porque vocês sabem, o frango, a carne de frango ou de pato, eu vou fazer arroz sem pato, que é tipo arroz de pato. E portanto tem aqueles fiinhos, regra geral, na forma tradicional que mata animais, leva aqueles fiinhos da carne. Como eu não uso fiinhos da carne, eu ia meter os fiinhos da jaca. E realmente a jaca tem uns fiinhos que fazem lembrar. Não é igual, mas também nós não queremos que seja igual. Queremos que seja só parecido. E é parecido. Tem uma textura parecida e dá uma textura gostosa. Só que esta jaca do supermercado não tem essa textura. É uma jaca que se desfaz muito mais. É tipo mole. Eu não gostei. E aí o que é que eu fiz? Peguei num tofu e ralei o tofu como se fosse cenoura. Sabem? Num daqueles raladores de metal. E aí o tofu ficou muito a parecer também peru ou frango desfiado. Aí eu misturei com a jaca, também desfiei um cogumelo, misturei tudo. E aí o que é que eu vou fazer? Fiz uma marinada e deixei agora no frigorífico ali, ó, vinha de alhos, assim, vinho branco, alho, paprika, cominhos. Tá uma delícia, tá? Aquilo vai ficar ali a marinar. Amanhã vou fazer arroz integral, acho que até vou fazer hoje. Vou fazer uma boa quantidade de arroz integral. Vou deixar o arroz integral assim ensopar bastante, sabem? Vou meter numa travessinha, aquilo no meio, mais arroz integral, queijo vegano por cima, com um chouriço vegano que eu comprei de marca branca, que agora houve um supermercado que lançou. Eu não vou fazer publicidade ao supermercado, vocês já sabem qual é. Se vocês forem vegan, vocês já viram porque toda a gente está a falar dele. Houve um supermercado que fez um chouriço e eu achava que ele ia ser barato. Ele não é barato, tá? É muito caro. Mas como eu tenho cartão desse supermercado e tenho uma boa pequena fortuna acumulada, não é uma boa pequena fortuna, leia-se 13 euros. Como eu tinha 13 euros em saldo do cartão, eu comprei com esse saldo, porque esse saldo ele está lá no meu cartão para fazer essas asneirinhas de vez em quando. Coisa que eu ainda não fiz. Comprar aquele atum que custa 6 euros, atum vegan. Vocês já viram essa coisa? Que há um atum tipo vegan que custa 6 euros, que é tipo horrível. Eu já provei na casa de um amigo. É horrível? Não, é horrível o preço. Mas o atum eu já provei na casa de um amigo e é muito bom. Mas eu ainda não comprei, nem acho que vá comprar, porque 6 euros por um frasco minúsculo acho um abuso. No entanto, eu descobri que há outro supermercado que não existe perto de mim, então nunca lá fui, mas acho que um dia, quando eu estiver tipo no Porto ou assim, vou tentar ir a esse supermercado ver se tem,
que vende uma imitação de atum da Tailândia, que essa sim é baratinha. É assim, bem ao preço do atum normal, sabem? Então eu essa aí vou experimentar esse atum vegetal e depois vou fazer aqui review. Para finalizar, por último, mas não menos importante, só queria dizer que nos últimos tempos eu tenho sentido um bocado um desgaste de ecrãs. E então eu ando a tentar ler mais. Eu leio bastante, sempre li, mas eu ando a tentar ler mais. E hoje, na verdade, eu comprei um livro. Eu comprei um livro na Vinted e fui levantá-lo hoje, na verdade é essa a história. Que se chama Uma Agulha no Palheiro, ou À Espera no Centeio, em inglês The Catcher in the Rye. Eu comprei a versão em portuguesa antiga que se chama Uma Agulha no Palheiro. E eu vou ler, eu já li uma parte que eu li de um livro emprestado, ou seja, um amigo meu tinha esse livro que uma amiga dele lhe emprestou. E esse meu amigo andava a ler e eu li com esse amigo, ou seja, esse meu amigo emprestou-me durante uns dias que nós estivemos juntos, e eu li uma boa parte desse livro na versão em inglês. Agora eu tenho a versão em português. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o livro de novo, só que agora em português. E aí vou ler o final do livro, que é a parte que eu ainda não li, também em português. A tradução parece muito boa e é muito engraçado que aquele é um livro tão antigo que antigamente havia alguns livros mais baratos que eles não eram cortados. Eles vinham com as folhas dobradas e as pessoas tinham que cortar com um estilete, ou seja, que era uma espécie de um x-ato, mas um estilete era mais tipo um abre-cartas. E chamava-se estilete e era tipo uma faquinha para abrir páginas. E este livro é dessa época e as páginas estão abertas, obviamente, mas foram abertas com estilete. E eu achei isso muito engraçado. E pronto, gente. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Um beijo e até à próxima semana. Tchau!